polêmico que, na verdade, não é tão polêmico, mas nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas antes de falar do Espírito Santo, eu preciso provocar vocês um pouquinho. Natália, você está na igreja já há algum tempo, não é? O que é o Espírito Santo para você? Espírito é para anjo. Anjo está para cuida de você. Está perto de você, tá ótimo. Ok, e você? O que você acha? Estou provocando, tá? Deus. É Deus. Ótimo. Perto de nós é Deus. Você, Larissa? Ah, todo mundo. Você acha que eu estou aqui com a gente? Minhas aulas não são mastigadas. Se vocês quiserem mastigada, vão ler livro. E você, Larissa? Aqui, ó. Vai estar gravado. A gente não gostar, a gente tira do YouTube e ninguém ouve. Quem é pra você? Fala, cara, deixa eu pensar. Eu acho que ela é o Consolador, né? É o Consolador. Ela errou, eu olhei no Google e eu falei isso aí. Belle. Eu vou. Pode repetir? Pode. É o terceiro membro da Trindade, né? Terceira pessoa da Trindade. Ok. Uau. Temos já palavras aqui que a gente já está começando a definir. Vocês têm ótimos conceitos, Neide. A presença, sinto a presença. É a presença. Tá perto de nós e focar presença. Pode ser? Junto, tá? Ok. Muito bem, senhor Paulo, o senhor tem noção? Não precisa. Mas o senhor já foi para a igreja, tem ideia, nunca foi? Tudo bem, tá? Espírito, acho que é quando a pessoa morre e permanece o espírito. Tá, então o senhor, os conceitos do espírito humano, tá certo? O senhor me deu o espírito humano, tá? Que o homem, ser humano, tem um espírito, tudo bem. Legal. Gabi, Larissa, eu não esqueci de você. Aquele que trabalha em nós. Trabalha em nós, ok. Então aquele que, ok, trabalha em nós, vou colocar só a palavra, tá? Nós depois vamos ter algumas palavras para dizer isso. Marcelo. Bom, já tem ali, mas essa é a terceira forma de... Terceira pessoa da Trindade. Ok, então nós definimos muito bem, tá? Já está começando, tá bom? O seu Paulo me deu a definição do Espírito humano, não do Espírito de Deus, que a gente quer dizer. Aí a segunda pergunta é: o que é Trindade? Eu estou esperando ela responder. A Larissa, mas ela vai responder. Calma. Larissa, então o que é Trindade? Vou começar com você, já que você não respondeu. Azar. Tem Deus e tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Então são três pessoas. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seu Paulo, no conceito que nós temos da igreja, nós somos uma igreja que cremos que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Tá? Só para o senhor entender. A gente tem que começar por um pressuposto aqui. Todos que estão aqui têm que crer que existe um Deus, senão nosso papo acabou, tá certo? Não adianta discutir, se a gente falar que não tem Deus, tchau, a porta está lá, vai tomar café, não é verdade? Porque a gente vai discutir de algo que a gente não tem o quê? Um lugar comum para nós começarmos a discutir, tá certo? Então, vamos lá. Se é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós temos três deuses? É isso, Larissa? Não? Não, mas também não sei a palavra. Missões. Nós temos três deuses? Vamos desafiar vocês. Pensar um pouco mais fora da caixinha. Não. Um só. É um só Deus. Um Deus. Então a Bela já está mais adiantada, ok? Nós chamamos isso daqui que nós somos. Então nós temos um Deus, tá? E essas figuras aqui, alguém me disse que é três pessoas, tá certo? Foi quem que me falou três pessoas? Você. Então você já respondeu, Larissa. Então, você que não respondeu, tem que responder duas vezes. O que é a pessoa, então? Que nós vamos discutir
sobre a terceira pessoa. Então nós temos que definir quem é a terceira pessoa, certo? Temos que partir disso, não é? Então, o que é a pessoa? Defina o que você entende por pessoa. Pode ser até o conceito psiquiátrico, porque ela vai muito bem. Eu acho que aí, pensando em Deus, seria ações, assim. Tá, então eu vou já falar que ela é uma herética. Funções, ações. A gente define isso, características. Nós vamos começar a entrar em heresias. Isso está aqui. É muito sutil. A gente não percebe isso, tá? E eu vou diferenciar para vocês. Porque vocês estão caindo numa heresia chamada monarquismo modalista. Oh, que nome bonito, não? Chama monarquismo modalista. Então, as ações, funções, características vai ser o exemplo que alguém vai acabar me dando aqui. Então, eu vou pegar a Neide. Como você aprendeu a diferenciar o teu Pai, Filho e Espírito Santo? É que um pouco que ela falou para mim, no caso é uma figura paterna. Certo, paterna. Sempre que eu preciso, que eu quero compartilhar as coisas, como se fosse um pai ali que eu peço conselho, que eu tenho minha alegria, minha tristeza. Tá, então você tem um pai, que é aquilo que você busca. E aí, como é que você poderia me caracterizar? Como é que funciona o Pai, Espírito e o Filho de Deus? Como é que funciona isso na sua cabeça? Seu Paulo, não fica triste não, tá? Eu vou acabar definindo, tá? Vocês que estão na igreja muito, a gente acaba caindo numa heresia tão sutil que a gente não percebe. Então, Ana, eu não vou te forçar, mas fala assim, o que você define como pessoa? Pessoa. Porque nós estamos falando da pessoa, que no grego veio da palavra persona. E isso também foi um motivo de muitas heresias nas igrejas passadas. E aí, como você define pessoa? Então, o que você entende como pessoa? Pecador. Muito bem, uma pessoa é pecador. Uma pessoa como nós somos pecadores, por isso que precisamos de salvação de Deus. Nós não estaríamos aqui se nós estivéssemos buscando a salvação de Deus, certo? Tem a ver com pensamentos, características, valores. Fantástico, isso mesmo. Uma pessoa se define por aquilo que você é, o seu status quo. Aquilo como define como pessoa. Natália é uma pessoa, Ana é uma pessoa com seus direitos, seus desejos, suas qualidades, não é verdade? Suas funções, características. Mas elas são pessoas distintas. O que caracteriza uma pessoa é a sua distinção como ser, certo? Você não é ela. Vocês podem ver junto, dormir junto, comer junto, encher o saco junto, mas você não é ela e ela não é você, tá certo? São pessoas distintas, não é isso? Então, quando a gente define a pessoa como função, isso já começa a ter uma heresia, não é verdade? Porque você não define ela como uma pessoa separada da outra, certo? Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Qual é o exemplo mais clássico que vocês falam? Como é que eu vou definir Deus, Espírito Santo e Jesus? Qual é o exemplo clássico que vocês definem? Você já deve ter ouvido. Eu já ouvi do ovo. Então, me fala do ovo, exatamente. Que o ovo tem a casca, tem Isso. a clara e a gema, mas Isso. eles ainda são uma unidade ovo. Exatamente, só que isso aí é a heresia. Aí que está a heresia. Ele continua ovo. É uma pessoa. Elas não são três pessoas. Entendeu? Qual outro exemplo que vocês já ouviram? Água, muito bem. A água tem estado sólido, gasoso e líquido. E continua H, mas ó, ela tem o mesmo estado quo. É uma pessoa. Vocês entenderam? Isso foi a cisma? Isso foi assunto de controvérsia em Calcedônia? Foi consulto de... Toda vez que você lê um credo, vocês têm que dar valor ao credo. O credo de Nicéia foi porque o ariano não reconhecia as duas naturezas de Cristo. E formou um quebra-pau. A igreja quase se dividiu. Conselho de Constantinopla, de Calcedônia, em 428, tudo isso tem uma história, porque nós estamos defendendo a nossa fé ortodoxa. E a gente simplesmente chega e rasga
nossa característica de ortodoxia. Não importa se seja batista, metodista, não quero saber. Mas a nossa ortodoxia tem que ser preservada, ok? Então, esse é o conceito em que a gente tem que entender que, infelizmente, não tem como definir. Porque se nós pudéssemos definir Deus, Ele não é seu Deus, Ele é seu criado. E se Deus nos revelou desse jeito, é porque um Deus, acima das suas capacidades intelectuais, te definiu como um Deus trino. Tudo bem? Gênesis 1, o que está escrito? Era se torna vazia. Torna vazia. E depois em 2? Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso, e 3, ele fala o quê? Façamos. Esse verbo está no Plural. plural. Tá certo? Quando nós falamos Elohim, ele é plural. Deus já se revela desde Gênesis como 3. Ok? Não é singular. Não é eu faço. Façamos. Ok? Então, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quando está em Gênesis, vê para mim onde está o Espírito de Deus pairava? Ele já estava, o Espírito Santo estava lá junto, certo? Então, gente, quando a gente fala sobre isso, é muito importante saber que Deus se revela em 3 pessoas, ok? E aí é que começa a maior dificuldade da gente em definir o que é a terceira pessoa da Trindade. Porque para eu defender quem é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, seu Paulo, eu quero falar aqui a Igreja Vida Nova de São Paulo, que é presbiteriana, e ela é calvinista, ou hoje a gente não chama mais calvinista, reformada, nós reformamos a Igreja Católica, só para você entender porque a gente chama isso, nós acreditamos num Deus que é um em Deus, uma em essência, em grego chama-se ousis, e isso foi a grande briga desse conselho de Nicéia. Ele não é semelhante, ele é igual. São essências iguais. Homo, ela não é hétero, ela é ousis, a mesma substância. E nós defendemos que ele é um ser, being em inglês, de um status. Não de ser, eu sou, você é, mas status quo, tá certo? Um ser de being, de existência, do existir. Nós só temos um Deus. Nós não somos trideísta, nós somos uniteísta ou monoteísta. Se vocês quiserem usar a palavra em vez de teo, você é monoteísta. Cremos num só único Deus. A Bíblia nunca falou, olha, chama Israel Adonai Eloheinu, Adonai Elohim. Adonai Eloheinu é um Deus. O Senhor é único. Shema Israel é a chamada dos hebraicos mais importante. O Senhor é único. Único é um, mas ele tem 3 pessoas. Então, a máxima da filosofia é: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Até aqui vocês concordam comigo? Ok? Mas para ser pessoa, por definição, a Larissa não pode ser carne. Então, Deus não é Espírito, Deus não é Filho, e Deus não é Filho, não é Pai. Isso que nós queremos. Por que nós não somos testemunhas de Jeová? Porque testemunha de Jeová, ele é adocionista, é um movimento muito forte, em que o pai adota o filho. Então, eles não são trinitaristas. Entendeu a diferença? Nós somos trinitários em pessoa, mas monoteísta em Deus. Vou
Nós somos monoteístas em um Deus, mas nós somos trinitário, porque cremos em 3 pessoas. Vocês entenderam isso? E esse conceito, ela não é antifilosófica, ela não é antinomista, ela é verdadeira. Porque o onto, isso é uma palavra grega, vocês precisam aprender um pouco de palavras gregas e teologia, porque por ser uma igreja taiwanesa, a gente não usa termos teológicos, e vocês vão na igreja brasileira, vocês ficam que nem pastela. Nunca ouvi falar isso, tá? Onto é da existência. Então, na ontologia, na existência de Deus, nós cremos num único Deus e 3 pessoas. E é por isso que nós vamos falar sobre a terceira pessoa do Espírito Santo. E quando nós falamos em filosofia e em ontologia, nós não estamos sendo anti-ontológicos ou anti-racionais. Porque nós estamos falando o que Deus não é. Isso você pode definir. Quando você não vê um objeto voador e você não sabe o que é, você também pode definir a sua existência como não ser. Não é pássaro, não é avião, não é OVNI, é o super-homem, gente, dá licença, não é? Provamos a existência do super-homem nos quadrinhos Marvel, porque o que é aquilo não é, e o que não é por exclusão é. Vocês entenderam? Ok? Então isso é um conceito filosófico clássico. E aí vocês vão falar, por isso que é maravilhoso, por isso que é Deus. Porque se fosse o Deus que você concebe, ele foi criado por você. Ele é inconcebível. E por ser inconcebível, Deus nos revela aquilo que nós podemos compreender. Uma fração do que ele é maravilhoso. Dito isso, as grandes heresias que começam daí. Deus é Pai Criador, Filho, executa a ação, o Espírito Santo molda, tudo bem. Você pode definir, isso são as ações da pessoa, mas não são uma pessoa fazendo 3 coisas diferentes. Você já deve ter falado que ele é que nem a pessoa Ana. Ana pode ser mãe, pode ser filha, pode ser esposa. Tem 3 ações. Vocês entenderam? Mas não é. Continua sendo uma pessoa, conhecendo ela. Então você é unitarista. Entendeu? Isso não é uma heresia. Entenderam? Então, o que nós temos? As grandes heresias começaram porque as pessoas começaram a negar isso. E todos os paus que as igrejas tiveram, todos os concílios foram porque nós não sabemos a teoria. A teoria não, a realidade da Trindade que ele explicava. Então nós só podemos refutar o que não é. Tudo bem? Então nós não podemos refutar que Deus é uma pessoa. Ok? Nós não podemos quer dizer, aceitar, nós podemos refutar. Nós não podemos aceitar que são 3 deuses e 3 pessoas. Deu para entender? Nós não podemos, então aqui seria uma pessoa, tá certo? E 3 funções. Nós não podemos aceitar. Nós também não podemos aceitar que um é maior e 2 são menores. Que isso aconteceu, porque são as coisas que aconteceram durante durante os séculos da igreja. E aí, eu vou só dar um exemplo, que na aula sobre o Espírito Santo vocês já conhecem, eu não vou perder tempo, mas eu quero deixar vocês doidos para vocês querem entender um pouco mais. Toda vez que eu refuto um Deus e 3 pessoas, tudo que varia disso é herético no pensamento. Tá bom? Herético, claro que ninguém vai morrer aqui, calma. Eu quero dizer, isso não é conceito bíblico. E eu vou chamar a heresia não como você tem que estar ardendo na fogueira. O que eu quero dizer, ela é contra a Bíblia. É isso que eu quero dizer. Isso na igreja metodista, na igreja batista, na igreja qualquer que você quiser, tá bom? Mas na igreja de Testemunho de Jeová, isso pode acontecer. Mas nós não somos Testemunho de Jeová. Vocês entenderam? Ok? Tá. Então, no conceito herético, vocês não vão arder no fogo do inferno. Fica tranquilo, tá bom? Eu quero dizer herético no contexto que ela é anti o que a Bíblia nos ensina. É nesse contexto que eu quero dizer. Tudo bem? Então, se eu chamar antibíblica, eu acho menos mais pesado que chamar de herético. Então, eu vou falar mais como herético. O conceito é errado, tá? Então, tudo que sai disso vai estar errado. Então, quando você fala que um Deus é maior que é Jesus Cristo, que é maior do que ele junto, isso também acontece. Então, nós temos, por exemplo, 2 deuses. Nós temos um conceito, por exemplo, que é um Deus cabendo 3 funções, isso também é errado. Então, todas as variações, quando vocês ouviram que é um Deus e não é 3 pessoas, ou é uma pessoa
pessoa e 3 funções, você já sabe que é heresia. Então isso aqui é anti isso, tudo bem? Destrinchando Deus, Filho e Espírito, Jesus, que vocês viram na aula passada, ele é uma pessoa. Definimos isso? Estamos claros? Tudo bem? Tudo jóia? Vocês concordam comigo? Mas ele tem 2 naturezas. A natureza divina e a natureza humana. E esse outro mistério que você não tem aceitado. Porque só quando você chegar lá com Deus e falar assim, Deus, mas como que você pode ser divino e humano ao mesmo tempo? Isso, na teologia, chama união. São nomes que vocês vão ter que aprender, tá? Hipostática. Aí já me falaram assim, óleo com vinagre, eles estão juntos numa mesma pessoa. A natureza de óleo e vinagre junto, elas não se misturam, mas estão dentro de uma pessoa. Já falaram um monte de coisa, tá bom? 100% humano. Ele é 100% humano e 100% Deus. É isso que é o problema, tá bom? De novo, mais uma coisa que a gente não consegue explicar. Porque se fosse explicável, não seria Deus, tá certo? Ok? E todas as heresias que conseguiram ter, ou eles negavam a humanidade de Cristo, achavam que Jesus era uma heresia, porque ele era, na verdade, apenas uma única manifestação. Então, todas as heresias que vocês vão falar sobre, que não acreditam que Jesus era Deus, eram os evionistas, nós tínhamos os nestorianos, nós tínhamos arianos e nós tínhamos os adocionistas. E todos que não negavam que Jesus não era humano, nós tínhamos os docetas, os gnósticos e assim por etc. Porque até hoje tem muita gente que não aceita que Jesus ele era humano, tá certo? Então todas as heresias que provaram que vieram dessa incapacidade de aceitar que a Trindade é a base da nossa fé. Então não tem como falar do Espírito Santo sem vocês entenderem o que é a pessoa do Espírito Santo. E que cada um tem suas características. Tudo bem quanto a isso? Tá. E como eles se relacionam? Porque como é que pode ser 3 em 1? Então hoje a gente fala que a Trindade é uma pericorese. Estou tentando fazer o mais simples possível para vocês conseguirem aprender esses princípios, tá bom? Vocês passaram tanto na igreja e ninguém contou isso para vocês. Então vocês vão ter pela primeira vez uma coisa para isso. O que é pericorese? Vocês sabem o que é coreia? Movimento, muito bem. Tanto é que é uma doença que ela é fisioterapeuta, ela sabe. A Coreia não é um país, viu? A Coreia é o quê? É um movimento, é uma dança. Por isso que quando você usava aquelas danças de Bach, ela tem gavotte, ela tem sarabande, são todos movimentos de dança coordenados. A Coreia é uma dança. Pericorese significa ao redor da dança. Hoje, o conceito de Trindade é que esses 3 personas, num só Deus, eles mantêm uma ligação eterna, de eterna simbiose, em que os 3 são indistintos, mas eles dançam ao redor, intrincadamente, o símbolo da eternidade em Trindade, porque Deus é amor. Por isso, nós como seres humanos devemos imitar a pericorese e a Trindade de Deus, juntando-se em uma relação de amor. Então, dito isso, o meu próximo slide vai ter sentido para vocês. Porque quando a gente fala sobre a pessoa, o que é e quem é Espírito Santo, nós estamos falando que é uma das pessoas do Deus único em 3 pessoas e que vive em pericorese, em constante, eterna relação indivisível, porque não
Deus são dois em um, não dá para cortar três. E em eterna dança são inseparáveis. Certo? Não é sal junto com... Sal não pode, tem que aparecer. Não é pimenta pedacinho, junto com óleo, vinagre, mistura num negocinho, aí você vê as três coisas boiando lá no meio. Não é isso. Elas são uma mesma essência. Certo? Cristo tem uma essência, mas duas naturezas. Entenderam agora? Essas definições, isso tem que ficar para a vida de vocês. Tá bom? E aí, nós vamos falar... A minha aula já acabou, basicamente. São as funções do Espírito Santo. Vocês entenderam isso? É isso que me interessa hoje. E depois, se vocês quiserem falar do que é Espírito Santo. O Espírito Santo é os atributos. Aí os atributos, gente, tanto faz. Estão bíblicos, estão todos lá. São Paulo, se um dia o Senhor estiver sozinho, o Senhor precisa de uma ajuda, o Senhor quiser pedir ajuda de Deus, pode pedir para ajuda para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Porque é o mesmo Deus, entendeu? Então, às vezes a gente fica lá falando assim, eu só posso orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não. A gente ora em nome do Senhor Jesus Cristo porque, tradicionalmente, Jesus nos ensinou que ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós acabamos usando isso. Mas quantas vezes vocês não estão em estado de espírito em que vocês falam assim, querido Deus, eu preciso do Senhor hoje. Não está errado. Querido Jesus Cristo, faz-me entender a graça da sua salvação. Não está errado. Ou quando você canta aquela música Espírito de Deus, enche a minha vida. Não está errado. É uma oração. Vocês entenderam? Tá? Tradicionalmente falamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu continuo orando em nome do Senhor Jesus Cristo. É? Mas a ideia de que nós estamos orando ao Deus triuno. Tudo bem? Tudo jóia? Até aqui sem problemas, tá? Ok. Então aí os atributos, gente, é só para a gente discutir. Nós sabemos que tem vários. Isso é uma das definições de Sproul. Se você for ver livros, tem várias definições. Nós não vamos perder tempo com isso. Mas nós sabemos que o Espírito Santo ele tem a sua divindade, ele tem a sua personalidade, tá? Então, o que nós temos que saber? Que tanto no Antigo Testamento, desde Gênesis 1 e 2, nós já estamos o façamos. Ele já existe dentro da Bíblia, ok? E ele, no Antigo Testamento, ele era dado para algumas pessoas. Por isso que, lembra que Sansão falou, o Espírito de Deus estava comigo e eu matei os filisteus, aquelas coisas? O Espírito de Deus no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, ele era selecionado para algumas pessoas. Creio que quando Moisés chamou as pessoas para fazer o templo, Deus falou, escolha essas pessoas que eu os capacitei. Então essa capacitação era diferente do Novo Testamento, tá certo? E aí nós temos que o Antigo e o Novo Testamento, ele já reconhecia os atributos da divindade do Espírito Santo. Então já tem várias passagens que nós podemos ver na Bíblia que fala que nós já tínhamos isso. Personalidade, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. As pessoas falam assim, ele é uma força para mim, porque ele me auxilia. Não. Por isso que quando a gente tem relação com Deus, nós não relacionamos com um ser imaginário, um gnomo, né? Que é uma coisa inimaginável. Ele é uma pessoa. Por isso que as pessoas falam, mas depois que você virou cristão, você apareceu meio louco. Eu sim. Porque eu relaciono com uma pessoa. Mas se você vê, não, eu não vejo. Mas eu sinto. Mas você sente? É tipo assim, um vento que bate? Pode ser. Mas eu tenho a confirmação da sua presença. É uma pessoa, é um relacionamento pessoal. Tá? E para mim, às vezes, é como se fosse o meu grande... às vezes você fala assim, não, mas como é que você pode? Mas às vezes você fala, é impossível você ter essas revelações que ele me dá, essas inspirações, essas revelações que às vezes você fala, é possível. Aquele dia eu precisava disso e Deus me revela naquela palavra, tá certo? Então, é um relacionamento com uma pessoa. E ele não é impessoal, é uma pessoa. A gente relaciona com essa pessoa. E lembre-se que a Bíblia usa pronomes pessoais para falar do Espírito Santo desde o início da Bíblia. Ele é uma pessoa. Ele não chama da coisa, né?
que nem em inglês que a gente pode chamar it, né? It para isso, it para aquilo. Ele é he, né? Ou no inglês tradicional, the, é T-H-Y, the Lord, the Spirit, the Jesus Christ. É um pronome de referência, de majestade, tá certo? É uma pessoa, tá? E a sua personalidade é diferente da personalidade de Cristo, tá certo? A obra que o Espírito Santo exerce de nós não é igual à obra que Jesus Cristo faz. Então, a obra dele reflete a sua personalidade, tá certo? Então, por isso, a gente tem que experimentar o relacionamento com o Espírito Santo, porque ele deve ser cultuado e conhecido como as outras duas pessoas da Trindade. Você cultua Jesus Cristo, você cultua Deus, você cultua também o Espírito Santo. No mesmo ponto, porque nós cultuamos um único Deus. Seu Paulo, o senhor deve pensar, essa mulher é louca, porque isso é muito complexo. Mas, desculpa, viu, o senhor vir numa aula assim e eu provocar o senhor. Mas, de uma certa forma, é isso que nós cremos no nosso cristianismo, que existe um Deus que nos ama, que nos criou, que fez um mundo maravilhoso. Aí veio, quando eu era criança, eu falei assim, existe um único Deus. E Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é inconcebível para a nossa cabeça. Ele é algo acima do que a gente possa imaginar. Mas Ele escolheu revelar ao mundo. E como Ele escolheu revelar ao mundo? Fazendo um mundo maravilhoso. Como um pai e uma mãe que faz um xodó para um bebê. Demorou 6 dias. Ele fez o céu, a terra, as plantas, tudo que nele há. Só que aí, Deus criou a sua obra-prima. Aí tem um filho. O filho fez assim para Deus, banana, assim, tá certo? Ele ficou mal, ele se rebelou contra Deus. Ele não queria viver como Deus. E aí a gente tem a arma, né? Então, ele quis fazer tudo que era mal. Porque o homem é pecador, ele nasce pecador. A Natália, a primeira palavra que ela falou, assim, pessoa é pecadora. A Natália já gravou, né? Gravou, certo? E vocês acham que Deus e o homem, eles podem se aproximar? Nunca. Esse vetor nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E Deus falou que o salário do pecado é a morte, porque Deus já havia alertado, fora de mim você só tem a morte. A morte espiritual, aquilo que o Senhor me falou, quando a gente morre, a gente tem espírito. E para onde vai o nosso espírito? Não vai mais para Deus. Porque nós fomos feitos para estar com Deus. E aí que Deus falou, eu quero te resgatar, porque Deus é amor, por definição. É um Pai amoroso que fez esse mundo maravilhoso. E se Ele fez esse mundo maravilhoso, Ele fez por amor. Então Ele falou, então em vez de morrer você, Beli, eu vou te dar uma outra pessoa para morrer em seu lugar. A história é do pai, que uma criança bêbada que atropela e faz uma desgraça com o carro com 15 anos. Ele vai no juizado, está lá o juiz e fala, meu filho, bêbado, atropelou o cachorro, foi na cerca, sua fiança é de 10 mil reais, mas eu não tenho esse dinheiro. Então esse juiz tira sua toga, aí ele fala, por coincidência, por ser o seu pai, eu pago os 10 mil de fiança. Então Deus se tira da sua majestade, a sua toga de juiz, e vem na pessoa de Jesus Cristo e morre no meu lugar na cruz, que era o meu pecado que eu deveria ter. Por isso que Jesus tem uma pessoa e duas naturezas, a sua natureza divina e a sua natureza humana, em que ele vai para o juiz e paga o pecado que deveria ser por mim. Então, por isso que nós sabemos que Jesus era Deus, porque ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Tá certo? E aí eu aprendi na escola dominical que Deus, por conta disso, para que nós pudéssemos unirmos novamente com Deus, estarmos junto com Ele, nós só temos que fazer uma coisa: reconhecer que nós somos pecadores e precisamos de quê? Do Salvador. E quando a gente faz isso, a gente convida Jesus para perdoar nossos pecados e queremos viver novamente com Deus, viver em santidade. E isto quem faz é o poder do Espírito Santo, que nos capacita, nos regenera, nos santifica.
E aí nós criamos uma relação eterna do anel, uma aliança que não quebra mais, junto com Jesus Cristo, junto com Deus novamente. E uma vez que nós somos regenerados, aceitamos Jesus Cristo, nós podemos crescer como uma árvore grande, bonita, junto com Deus, e frutificar, e dar os frutos do Espírito Santo. É isso que nós queremos, São Paulo. E por isso que nós estamos discutindo essa pessoa que é tão maravilhosa, que é o próprio Deus, que uma vez que você aceita Jesus Cristo, Ele vem e faz uma aliança conosco para sempre. E esta aliança é o papel do Pai que nos ama, do Filho que nos salva e o Espírito Santo que nos selva, para que essa relação com o homem e cresçamos em santidade seja perfeitamente perfeita, de acordo com a vontade de Deus. Não que nós sejamos perfeitos, porque nós somos uma árvore que ainda está crescendo. Mas chegará um dia em que nós estaremos com Ele para sempre. Quando morrermos, o nosso espírito irá. Tá bom? E aí espero que isso te esclareça um pouco, porque nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, porque Ele que nos testemunha. Porque nós mesmos, que somos pecadores, somos incapazes de entender o que está escrito na Bíblia. Eu conheço muita gente que estuda a Bíblia. Eles não são crentes, eles são filósofos. A teologia só pode ser verdadeira quando você lê a Bíblia e tem o Espírito Santo para te iluminar. Isso sim é teologia, isso não é filosofia. Você filosofa sobre a Bíblia. Você não aceita a Bíblia. Ok? É mera filosofia. Então, quem é que vai te falar a verdade que está escrito lá na Escritura? Se não for o Espírito Santo. Tá? E Ele é o que nos dá. Está bem só em cima de você, não está? Tudo bem? Não, tá bom. Tá bom. Terminado. E Ele, né, é o que faz o testemunho para a gente. Tá certo? Eu não vou perder tempo com isso, eu vou só para vocês saberem o que vocês já sabem. E Ele que nos ilumina. Né? Cuidado para a gente não falar, nós não falamos mais revelação. Por que a gente não chama mais revelação? Não revelação, tem que tomar cuidado. Por que a gente não chama mais revelação? Quando nós teologicamente falamos revelação, significa que Deus nos dá uma nova teologia, alguma coisa nova, que nós possamos ser escrita e isso torna-se uma verdade. Tudo bem? Então a Bíblia foi revelada e inspirada, tá certo? Hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente recebe uma iluminação, tá? É como se você estivesse procurando alguma coisa dentro do cofre. Você vai ler a Bíblia e Deus ilumina para você poder pegar aquilo que você necessita. Mas nada é colocado dentro desse cofre mais. O que está no cofre não tem mais o que colocar, tá bom? Então, quando a gente coloca revelação em termos teológicos, significa coisas que foram colocadas dentro da Bíblia, tá bom? Ok? Por isso que a Bíblia ela está escrita, ela não pode ser acrescentada. Tudo bem? Então, a gente chama iluminação. Agora, nós podemos ter uma revelação não no conceito da Bíblia. Deus pode te revelar algo especial, mas isso não é princípio e base bíblica. Cuidado quando a gente fala sobre essa palavra revelação. E vocês ouviram na primeira aula que Deus tem as revelações especiais, que todo mundo é revelado, todo mundo sabe que Deus existe. Em Romanos disse que Deus se fez conhecer por tudo que Ele fez. E tem uma revelação especialíssima, ou seja, quando o Espírito Santo Ele ilumina a tua vida, quando Ele habita em você, quando você tem a Cristo Jesus, nós temos uma revelação especialíssima. E Ele nos ilumina quando a gente lê a palavra de Deus, tá bom? E nós temos a obra do batismo, temos a obra do Consolador e temos a obra do Santificador. Vocês falaram como estar junto, não foi isso que vocês falaram? Essa obra do Consolador, Ele nos consola. Essa vez a palavra Paráclitos. Por quê? Porque antigamente o advogado ia junto com o pobre réuzinho, ele ajudava, consolava né, pessoas iletradas e tinham que estar dentro do tribunal. Então, a palavra Consolador. Né? E Ele é o Santificador. Ele é aquele que nos, o quê? Nos auxilia. Essa coisa bonita. Deus faz metade do trabalho para a sua salvação. Deus é quem te escolhe, Deus te escolhe, Deus te acolhe,
Deus faz com que você perceba de que você necessita dele. E Deus te salva gratuitamente. Mas tem uma coisa que nós temos que fazer. A nossa santificação, ela é sinérgica. Nós trabalhamos junto com Deus. E quem nos faz isso? O Espírito Santo. Ah, não, hoje eu não vou lá beber com meus amigos. Não é bom, certo? Depende de você, né? Você fala para o Espírito Santo, tchau, fui. Não é uma obra sinérgica, tá certo? Então, a gente fala que é uma cooperação, né? O Espírito Santo opera em nós para que nós possamos, junto com Ele, cooperar para a santificação. E o batismo do Espírito Santo, nós cremos que uma vez que você é salvo, você já tem o Espírito Santo, que é o selo, lembra que eu falei que é o selo? Então você não precisa falar em línguas, não precisa ter revelações especiais para falar que você é salvo. Porque Deus dá dons especiais. Eu não sei falar línguas, mas eu tenho outros dons. Você, se for uma macieira, você não vai poder dar pera, certo? Né? Se você for uma melancia, você não pode dar melão. Cada um tem um dom diferente, tá certo? Mas só tem uma forma da gente poder conviver. É a gente conviver, que o Tauê falou na aula passada dele lá que é bom a gente ser diferente. Porque se fosse todo mundo igual, o mundo seria azul e todo mundo ia vestir a mesma coisa. E não há diversidade de Deus. Né? Tudo bem que o senhor está de azul, São Paulo, mas é um azul bonito. Mas, sabe, nós temos que ter diversidade de Deus. Tá bom? Então é por isso que é tão bonito. Quando a gente é batizado, o Espírito nos dá dons diferentes, na qual nós possamos crescer e possamos ter ideias e possamos crescer como um corpo de Cristo. Tá bom? Bem, a minha aula era praticamente isso. E eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, porque eu não sei se vocês ficaram com dúvida. É um assunto um pouco espinhoso. Eu não sei muito as regras para a gente dar aulas. Bom, dúvidas? Vamos discutir. Eu acho que é a hora que eu mais gosto quando a gente discute. Se vocês não têm dúvidas, pode falar. Eu sei, sempre acho muito confuso, né? Porque. Por exemplo, por que Jesus ora? Por que Jesus faz oração? Exatamente. Então aí a gente fala que as duas naturezas de Cristo se coexistem, certo? Porque uma natureza humana, ele é totalmente dependente de Deus. Mas a sua natureza divina, ele é totalmente plena. E esse é um dos mistérios que a gente tem. Então Jesus, como humano, nos dá uma forma de você ter que saber fazer como ser humano. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus dormia, ele era cansado. E Jesus orava, mostrando sua dependência total a Deus como homem. Pensando pelo lado 100% homem. 100% homem. Deus, Jesus também era 100% divino. Certo? Porque somente. Ele ora, ele se relaciona com uma pessoa. A pessoa da Trindade. A pessoa da Trindade. Ele é indivisível da pessoa da Trindade. Então, porque isso que confunde, assim, porque a gente olha. Jesus ora ao Pai, mas Ele é Deus. E aí, ele ora sozinho, não é com os outros. Essa é a natureza humana dele. Essa é a natureza. E quando Jesus morre, por exemplo? Então, ele morre na natureza humana. Quando ele comenta que não se comunica mais com Deus, é por conta da natureza humana? É a natureza humana. Esse é o único momento em que está a ruptura. Mas é bem momentâneo. E depois, né? Mas, na verdade, ele também está citando um salmo, né? É o salmo. O salmo de Davi. De 91, acho que é uma coisa assim. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ou 131, uma coisa dessas. Eu não lembro qual que é. Eu lembro que estava estudando disso, era Jesus meio que fazendo uma oração, né, de um sentimento humano, como Davi fez oração quando ele passou por esse sentimento. Isso. Deus me abandonaste. Exatamente. Então, Jesus nos dá um modelo humano de como nós devemos portar. Que até então ninguém fez isso pra gente. É homem aprendendo com homem, é Davi aprendendo com Samuel, que aprendeu tal. Jesus foi a ruptura de ele vindo como homem, mostrando 100% homem. Qual o modelo que nós devemos seguir como cristão? E quando Deus fala que Jesus vai estar à direita? Isso é o de paraíso, foi para o paraíso. O Mas paraíso. eles não são
Jesus volta eu entendo, isso é uma figura de linguagem. Tá? Figura de linguagem. O corpo perfeito de Cristo, o corpo glorificado, ele volta a estar lá. Isso é uma coisa maravilhosa, porque eu não vou entender também. Isso é uma coisa que sempre eu tenho uma. Porque Jesus vai voltar em duas naturezas, como o corpo glorificado e como o divino. Como é que isso se explica quando está na Trindade? É interessante, é uma coisa que eu não vou saber responder. Essa é uma das coisas que mais me fascina. Eu vou ter a eternidade inteira para entender isso. Eu espero, né? Eu sou salva, eu espero. Fala, Lina. Tem uma pergunta a respeito do conceito da Trindade. Sim. Porque na Bíblia não fala de a palavra Trindade não está na Bíblia, não. Né? Isso foi, as pessoas foram estudando, viram que durante a Bíblia, Deus mesmo falava sobre o Espírito, a gente vê que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, a gente vê essas três pessoas, mas o conceito de Trindade veio depois. Sim. Assim como muitas coisas na Bíblia, a gente também fala da união hipostática, também foi um conceito que veio depois. Na verdade, tudo isso é aquela coisa que eu falo em filosofia, de lógica racional. No fundo é isso. Quando tudo começou porque alguém falou que Jesus é só o mundo. E esse só matou, porque foram os grandes cismas que aconteceram. E aí, as coisas que a gente vai, de todos os concílios, foram para ser contra os dogmas do Por isso que é bonito esse quadro que eu falei para vocês. Isso é a base da nossa teologia. Quando a gente fala não, nós estamos refutando tudo que não é Bíblia. Porque nem tudo Deus nos revelou. Então você consegue provar pelo não. Entendeu o que eu quis dizer? Então, não está escrito que Jesus é união hipostática. Está escrito aonde isso? Nenhum lugar. Mas a gente sabe, dependendo, porque quando João escreve no seu livro, 1 João, acho que é algum lá, que 5,9, eu não lembro, mas tem que ver, que aquele que afirma que Jesus não veio em carne é herético, lembra? Tá? Isso não é uma coisa que você fala que Jesus veio em carne, meu Deus, que algumas igrejas falam, prova o demônio, fala que Jesus... Não é isso. João estava nos 90 anos após o nascimento de Cristo. João estava querendo provar que Jesus veio na natureza humana, na carne. Olá. Um amigo que se perdeu no horário. Tá jóia. Pode ficar à vontade. Vocês entenderam? Então, a questão... Tem mais uma cadeira lá. Essa sala é bem quente, realmente. Talvez na próxima vez a gente faz, bota as mesas para trás, para bloquear o sol em cima de vocês, tá? Tem mais uma candeja. Vocês entenderam? Então, cara, na verdade, desses conceitos de trindade, da dupla natureza de Cristo, não está em lugar na Bíblia. Mas quando a gente começa a defender não começa a haver essas discussões, e tudo isso são explicações que nós temos do que nós conseguimos entender da Bíblia. Então, Jesus não é humano, Jesus não é divino, porque, olha, o gnosticismo estava falando que Jesus era só Espírito. E aí, João dá um pá de cal e fala que não, Jesus é Espírito e carne ao mesmo tempo. Deu para entender? Então, a Trindade também veio disso, veio dessas cismas e dessas coisas. E aí a gente foi falando. Por isso que isso é importante. Nós queremos um único Deus. Ponto final. E aí, nós queremos o Pai, o Espírito, e essa palavra não é. É a base da nossa crença. E aí está o conceito da Trindade. Tá bom? Triunidade. Isso tá bom? veio mais ou menos em que época? 200 e pouco, 300.
Já começa a ter esses conceitos. Porque até o primeiro século, o grande problema da igreja era combater a heresia do gnosticismo. E aí, cada século vai. O grande problema que nós vamos ter hoje no mundo moderno é negar a deidade de Cristo. Porque eles vão falar assim, cara, em pleno século XXI, você ainda fica acreditando nesse Jesusinho que nasceu de uma virgenzinha? Você é louca? De onde? Não é verdade? Então, com o século, com o mundo, o que vai acontecer? Os nossos grandes dilemas vão mudando. Até o iluminismo, ninguém duvidava da existência de Deus. Hoje, nossos grandes problemas é o ateísmo. Você entendeu? Então, a igreja, ela foi se consolidando na sua teologia ao longo dos séculos, graças às pessoas que falavam, que afirmavam coisas que, na verdade, não estão escritas na Bíblia. E graças a isso, nós criamos as teologias que hoje fundamentam para nós explicarmos naquilo que a gente crê. Tá bom? Acho uma excelente pergunta sua. Não desistia, de fato. E se você um dia tiver a paciência de ler o conselho, crê em Deus Pai, poderoso, Criador do céu e da terra, esses são conceitos básicos para consolidar a nossa fé. E em Calcedônia, devido ao hábito cristão de achar que não era a natureza de Cristo, eles tiveram que falar que Cristo não é adocionista. Então, todas essas heresias, elas foram acrescentadas, por exemplo, no concílio de Calcedônia. Atanásio escreveu um lindo concílio. Se vocês forem ler, vocês vão perceber que está atrás desses concílios para provar o que é a nossa fé. Tá bom? Nesse aspecto, porque as questões vão mudando ao longo do tempo, não deveriam ter novos conceitos, mas acréscimos para a gente não se perder na nossa... Tem. Por isso que eu acho que a gente tem que estudar bases da fé e teologia. Por isso que vocês estão aqui. Eu não sei de que igreja vocês vieram, não sei quais conceitos vocês tiveram antes. A igreja católica, né, tem outros conceitos, não é verdade? Então, quando a gente começa a unir pessoas de várias igrejas diferentes, esse curso de bases da fé não é para impor, é para falar aquilo que nós queremos. E vocês podem chegar um dia e falar assim para mim, Susan, aquilo que você falou não é condizente com aquilo que eu creio. E nós vamos discutir por que você tem dúvida quanto a isso. Porque você quer pegar uma cadeira? Eu posso aproveitar isso que você comentou e eu vim da Assembleia de Deus. Então, sempre tive uma dúvida relativa ao Espírito Santo na questão do batismo, porque lá e aqui nesse sentido são bem diferentes. Sim. Só que eu vi que você comentou sobre dons serem diferentes, né? Então, eu estando lá, eu era muito desse lado também, porque eu vi algumas pessoas com dom de línguas lá, eu não tinha, mas eu vi que poderiam ter outros, por exemplo, de interpretação. Então, já aconteceu de ter culto, por exemplo, de chega uma pessoa que é da Rússia ou da Tailândia, eu não falo o idioma, mas na hora, com o dom do Espírito, eu consigo interpretar, traduzir para a igreja que a pessoa está falando, sendo que eu nunca falo o idioma. Então, não é só um dom, porque quando comentam que na Assembleia de Deus, né, tem as línguas, todo mundo só pensa, estão falando em línguas, mas são vários dons do Espírito. Aí eu ficava na dúvida, porque eu já ouvi algumas pessoas comentando que na presbiteriana, não acreditam nos dons do Espírito, no batismo do Espírito Santo. Certo. Então, o que nós acreditamos aqui na igreja presbiteriana é que o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito é dado quando você aceita a Cristo Jesus. Agora, eu também creio, isto tem várias pessoas aqui na igreja que creem que o dom é dado para a igreja, não para você. Você não sai agora e vai falar com o russo, você consegue? Eu não falava nenhuma língua. Então, você entende? Porque eu acho que o dom é feito para a glória do nome de Deus, e não para eu sair lá e chegar sendo a última batata do saquinho, você entendeu? Tá? Ela é feita para que a igreja cresça na unidade de Cristo. O único dom que nós vamos carregar para o resto da vida é o dom do amor. Em Coríntios 12. O único dom, se eu tiver o dom que você tem, se eu não tiver amor, dá. Então eu acho que você tem toda a razão. E eu já fui ver coisas assim que a gente fala, não é possível se não for o dom do Espírito Santo. Mas você não carrega para casa. É para a glória do nome de Deus. Que a partir do momento que você usa o dom para você traduzir o russo, você está deturpando o dom que Deus quer. Não que você não possa usar, você entendeu? Você está usando só para você e não é para a glória de Deus. Esse é o meu conceito. Claro, a gente pode ter algumas diferenças de conceitos nesse contexto. Mas a igreja presbiteriana não nega que o dom do Espírito existe. Mas a gente acha também que o seu dom não pode ser superior ao meu. Isso me sufoca. Ah, você não fala em línguas? Isso me sufoca.
Porque você está me desprezando, que Deus que me ama me deu um dom diferente do seu e o seu é melhor que o meu. Entendeu? Esse que é o problema quando a gente tem dons, tem que tomar muito cuidado. Tá? Eu tenho dom de ensino, desculpa. Eu sei que eu tenho. Mas eu não posso fazer isso sendo um orgulho para mim. Porque senão Deus vai tirar esse dom de mim. É nesse contexto que a gente tem que pensar. Tá bom? Eu tenho dúvida. Por que você é presente? Tipo, caso. Peraí. Ter o quê? Presente. Eu nunca entendi. Como está presente? Ah, como o Espírito Santo está presente, é isso? Não, tipo, você me dá tudo. A gente não. Ah, porque isso, a palavra graça, né? A palavra graça. Por que é de presente? Porque é de graça. É isso que você quer falar? Ah, isso é maravilhoso. Porque eu falei para você que a coisa que mais me encanta é que Deus é Deus de amor. E a graça é Deus nos dar algo que nós não merecemos. E esse conceito não é um conceito humano, porque se eu for eu encher de porrada no outro. Se não for porque Deus me ama, eu jamais, Natália, poderia amar. E esse exemplo de Deus me amar, me dar tudo de graça, me dar a salvação, é que me comove, é que me fascina, é que me faz compreender que Deus é realmente um Deus verdadeiro, porque só um Deus amoroso é capaz de fazer isso. Bom, e por fim, já que nós terminamos, eu sei que o conceito de trindade é muito difícil para vocês, e a terceira pessoa do Espírito Santo. Eu não tenho eu não estou afim aqui de convencer vocês sobre o que é ou o que não é. Mas a mais importante que vocês saibam aqui, do que não é, combinado? Do que é, só na graça nós vamos definir. Vocês saibam o conceito do que não é, tá bom? E vou repetir então. Nós cremos em um Deus único. Nós cremos em um só Deus. Shema Israel, o Senhor é único. Adonai Eloheinu é único, tá certo? Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós hoje falamos na terceira pessoa. É uma pessoa que é diferente. A Anne não é Karen, a Karen não é Belle, Belle não é Neide. Ponto final. Tá certo? São pessoas distintas. E nós sabemos apenas que Pai não é Filho, não é pessoa Filho. Filho não é Espírito Santo e Espírito Santo não é Pai. Cremos num Deus e três pessoas. Uma essência, um status, uma existência e três pessoas. Tá? Cremos que Jesus Cristo é uma pessoa e tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Negar a natureza divina é uma heresia. Negar a natureza divina de Cristo é uma heresia. Tá certo? E a gente faz isso sem querer. Tudo bem, Deus perdoa. Até eu perdoava, porque antes também achava que era. Eu também era monarquista, modalista, mas Deus. Hoje eu entendo que nós somos único Deus, três pessoas. Tá bom? Olha, Lucas, eu acho que já acabei. Tá bom? Ok. Semana que vem eu não sei quem é. Sim, à vontade. Se vocês quiserem ficar, fica à vontade.